Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos ao primeiro culto pela manhã de 2012. Estamos muito felizes e queremos começar louvando a Deus e reconhecendo quem Ele é. E eu vou pedir ajuda então do irmão Paulo Solovenko para cantarmos todos juntos o hino do HCC de número 2. Santo, Santo, Santo. Nós vamos louvar a Deus, engrandecer o seu nome. Depois deste hino, eu vou pedir a irmã Rita, líder dos Sentinelas de Oração, que vem aqui para fazer uma oração, nos abençoar, glorificar a Deus. E logo em seguida a oração, vamos cantar o hino número 9, Louvamos-te, ó Deus. Vamos seguir o exemplo da irmã Rosalina, vamos todos ficar de pé, cantarmos com bastante entusiasmo. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, Isaías 6:3. Santo. Oremos ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado por esse dia tão lindo, Senhor, que o Senhor nos preparou nesta manhã. E juntos como igreja, como corpo, estamos aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ó Pai, obrigado, porque nesta manhã nós acordamos com saúde, acordamos, ó Deus, com o nosso coração desejoso de buscar a Tua presença. Ó Pai, que nesta manhã o Senhor venha falar aos nossos corações, nos instruir, Senhor, para que esse ano de 2012 possamos fazer diferença como igreja, na nossa vida, em família, na nossa vizinhança, neste bairro, enfim, Senhor, que possamos ser uma luz para este mundo, Pai. Ajuda-nos e nos fortaleça. E que nesta manhã também, Senhor, o Teu Espírito Santo
venha falar conosco através desta mensagem que o pastor nos trará. E, ó Deus, que possamos levar esta mensagem no nosso coração, que no decorrer dessa semana possamos usar esta palavra, que possamos ser, ó Deus, fortalecidos por ela. Senhor, fala conosco. Também queremos falar com o Senhor e depositar toda a nossa vida diante do Teu altar, para que o Senhor possa nos transformar, nos moldar, Senhor, e que possamos glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos, sermos íntegros na Tua presença, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, fala conosco, porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando, né? Hino de número 9, do Inário para o Culto Cristão. Louvamos-te, ó Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que todos nós conhecemos esse versículo. Vamos recitar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, podem sentar-se. Fico muito feliz quando temos a oportunidade de louvarmos juntos ao Senhor. A música é uma maneira de gravarmos as informações também. E é uma maneira de lembrarmos então as músicas que falam sobre Deus, uma maneira de lembrarmos quem é Deus. Por isso começamos cantando Santo, Santo, Santo. Depois estamos cantando Louvamos-te, ó Deus, porque fala da graça de Deus, na qual imploramos. E é o tema deste mês, falarmos sobre a graça de Deus. Na EBD estudaremos o livro de Romanos. E à noite o tema básico sempre é da graça de Deus. E assim nós continuamos louvando, cantando. E a música nos contribui muito
para o aprendizado e para uma expressão poética, melódica das mensagens. Assim vamos continuar nesse momento ainda de louvor, de cânticos, com a irmã Rosalina. Pode vir, irmã Rosalina. Irmãos, como não estive aqui no Natal, na passagem do ano, eu tenho orei muito por todos os meus irmãos, como eu faço, irmãos, pastores, missionários, e pedi ao nosso Deus, nosso Pai, que cubra de bênção, que dê muita saúde e muita paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. estudo de Romanos tem uma característica muito importante.
fala da nossa vida e da nossa situação. Fala de quem realmente somos, não pelo que achamos que somos, mas pelo que Deus acha que somos, para aquilo que Deus vê, o seu critério e a sua forma de olhar para nós. Também fala do que foi feito em favor disso, dessa situação. Mas hoje nosso estudo não é baseado no livro de Romanos, mas fala da mesma coisa. Então vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3. Na quinta-feira estudamos alguns versículos. Estudamos do versículo 12 até o versículo 16. Mas hoje quero ler a partir do versículo 17, completando o estudo de quinta-feira e tendo uma outra análise que se liga com o livro de Romanos. A intenção de tudo isso é que a gente nunca saia das Escrituras. Eu sei que as mensagens, muitas vezes motivadoras, têm palavras muito boas, mas às vezes, e eu lembro de um professor contando na faculdade, ele dava aula de homilética, e ele disse que um aluno ligou para ele uma vez e falou assim: professor, eu tenho o seguinte sermão, o tema é esse, o assunto é esse, a divisão está assim, a conclusão é assim. E o professor falou assim: parabéns, está tudo muito bom. Aí ele falou: então por que você me ligou? Ele falou: porque eu queria um texto que falasse sobre isso. Aí o professor falou assim: então está tudo errado, pode jogar o seu sermão fora e começar tudo de novo. A intenção é que o sermão não seja apenas palavras bonitas, mas tenha um fundamento. E esse fundamento esteja nas Escrituras. E essas Escrituras gravadas e protegidas, vamos dizer assim, por Deus, para chegar até o dia de hoje, são a base que deve estar no nosso coração. Então eu quero ler com os irmãos, a partir do verso 17, que diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Geni, por favor, venha ao microfone orar pela palavra de Deus, pelas nossas vidas. Pedir que Deus nos abençoe na sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa neste domingo logo cedo, logo pela manhã, porque nós te buscamos, Senhor Deus, porque nós desejamos que o Senhor esteja nos nossos corações. Te agradecemos, Senhor Deus, pela leitura da tua palavra, para que ela possa estar gravada, Senhor Deus, e através do teu servo, Senhor Deus, esclarece para nós, Senhor Deus, a tua palavra. Abençoe a cada membro desta igreja, Senhor Deus, onde estiverem, que sejam alcançados, Senhor Deus, pela tua graça. E dá-nos, Senhor Deus, um ano de bênção, Senhor Deus, que esta igreja seja a igreja que te louva, Senhor Deus, que te adore, que o Senhor esteja com cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradecemos. Amém. De tudo o que nós lemos, você percebe que Paulo está preocupado com a maneira como as pessoas podem viver, e ele ousadamente diz para seguir o seu exemplo. E estudamos na quinta-feira que Paulo não disse que era perfeito, ao contrário, ele disse que tinha muito a trabalhar para alcançar o alvo, mas que deveríamos trabalhar as nossas vidas para alcançar o alvo. Mas mesmo assim, ele diz que devemos seguir o seu exemplo. E então ele nos informa, como ele diz, repetidas vezes já vos informei, de que há alguns que são inimigos da cruz de Cristo.
Quando você lê alguns livros, alguns comentários sobre a ideia de inimigos da cruz de Cristo, vemos que algumas pessoas procuram identificar o que seria o inimigo da cruz de Cristo. Se nós olharmos e dividirmos, não pegamos a ideia completa, mas dividimos a questão de ser inimigo e depois de ser inimigo da cruz, nós vamos chegar numa conclusão muito importante que eu gostaria que ficasse no seu coração. Estudamos por esses livros, podemos ler, que algumas pessoas tratadas por Paulo como inimigos da cruz de Cristo, na verdade não são inimigos de Cristo. E o próprio Paulo está afirmando para tomar cuidado com essas pessoas, porque elas estão nas igrejas e elas fazem parte do conjunto de pessoas que se dizem seguidores de Cristo. E a preocupação de Paulo é dizer, sejam criteriosos, olhem com cuidado. E eu posso dizer que nós devemos olhar, em primeiro lugar, para as nossas vidas, para identificarmos qual o nosso posicionamento e, obviamente, olharmos para os demais, para que não estejamos sendo nem enganados, nem nos enganando, né? Veja comigo que o ser inimigo da cruz de Cristo, não inimigo de Cristo, então significa que as pessoas gostam do que Cristo prega, gostam da ideia da vida cristã e acham muito interessante. Mas o inimigo da cruz de Cristo é o propósito dessa cruz. Você vai ver no livro de Romanos, no estudo que vai ser feito, a apresentação que o apóstolo Paulo faz de Cristo também fica num resumo bem pequenininho que lemos no versículo 21. Eu quero repetir agora de Filipenses 3, quando ele vai falar sobre Jesus Cristo, o Salvador. E aí no verso 21 diz assim: pelo poder, Deus o capacitou a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Ele fala do corpo de Cristo hoje, um corpo glorioso, uma nova condição, não mais aquele Cristo encarnado e não mais aquele Cristo crucificado, mas de um Cristo, de um novo corpo e que tem todo o domínio sobre os seus pés. A imagem que temos, principalmente no Brasil, de Cristo é o Cristo crucificado, onde nós vemos em repartições públicas, inclusive, ainda algumas, nem todas, a cruz e Cristo, ou pelo menos a cruz, que é o símbolo do seu sofrimento. Mas isso significa que a imagem de Cristo ainda está na sua obra de morte, no seu propósito. E esse propósito é que não é lembrado do seu sacrifício, do seu sofrimento, mas não do propósito, por que ele esteve na cruz. E ainda que nesse verso 21 tem essa parte tão importante de dizer que Cristo agora não está mais lá na cruz, mas ele detém o poder, o domínio, e ele é o grande Deus participando da criação do mundo, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés, como está no livro de Efésios também. Então o que nós vemos aqui é que essa ideia de ser inimigo da cruz é que as pessoas estão indo contra o propósito da sua crucificação. O propósito da sua crucificação tem a ver com as nossas vidas. E essa parte que às vezes é difícil de colocarmos no nosso coração. O que Paulo vai fazer no livro de Romanos, e que vai ficar muito interessante esse estudo, é a conclusão que devemos chegar com relação à obra de Cristo na sua cruz. Pensem bem, o Cristo que participa da criação do mundo, e detém todo o domínio, ele já tinha todas estas coisas, e ele, em obediência, ele se humilha, e ele abandona a sua glória, deixa o seu reino, deixa o seu trono, e vem e se humilha aqui na terra. Nasce de Maria, num berço muito simples e humilde, como sempre cantamos no Natal, está ali na estrebaria, colocado numa manjedoura, e sendo humilhado, a sua vida é toda uma vida de entrega e de humilhação.
Gosto sempre de lembrar isso, e como Paulo repetidas vezes já comentei, que a morte de Cristo teve valor porque a sua vida foi uma vida de entrega. Ele viveu a vida todinha para a sua morte. Se Jesus tivesse vivido a sua vida apenas para Ele mesmo, com os seus confortos, com a sua maneira, ou com uma maneira como nós vivemos, né, os pensamentos num sucesso profissional, em realizações pessoais, se Ele tivesse vivido desta maneira, a sua morte poderia não ter valor. Se Ele tivesse pecado alguma vez na sua vida, a sua morte não teria valor. Então, a sua vida todinha foi uma vida que não poderia errar em nada e não poderia pensar em si mesmo até a sua morte, para que Ele se entregasse e a sua morte valesse por nós. Então, o Deus Todo-Poderoso se humilhou, desce e nasce na terra, cumpre as profecias do Emanuel, Deus conosco, vive uma vida de retidão e de entrega total para nós, até a sua morte. O Deus Todo-Poderoso se inclinando para nós, nos abençoando, deveria ter uma morte honrosa, né? Uma morte de herói. É o Deus que está conosco, é a sua vida entregue, curando pessoas, abençoando, dando palavras de alegria, de esperança, de conforto. As pessoas passavam a segui-lo, e seguindo não tinham necessidades, porque Ele dava o pão, Ele dava o peixe, e no casamento Ele multiplicava o vinho que faltou. Então Jesus estava ali cuidando de todas as partes, você podia andar com Ele o tempo todo, tudo estava tranquilo, estava tudo certo. Talvez a gente andasse com as nossas contas debaixo do braço, né? Jesus, tem um montão de contas, me ajuda aqui. Levássemos também os nossos familiares doentes, colocássemos diante de Deus a nossa própria vida, os nossos problemas. E Jesus foi resolvendo ali no passado todas essas coisas. Mas a sua morte de cruz foi uma morte vergonhosa. Morreu como um ladrão, um malfeitor. Não é uma morte honrosa. Nós, hoje em dia, como cristãos evangélicos, estamos querendo uma vida honrosa, de reconhecimento, de bênçãos, e não queremos uma vida de humilhação. Mas a cruz foi exatamente a humilhação desse Deus, e vamos colocar assim, desse herói na vida, né? Esse herói que cuidou de todas as pessoas, que se entregou, que veio em favor do homem e morreu desta forma, humilhado. A cruz significa então esta humilhação. A cruz significa também uma rendição. Volte comigo a alguns livros, vá lá para Mateus capítulo 26. Quero lembrar este momento com vocês, que é muito importante. Mateus 26, a partir do versículo 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, e os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora,
Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Que sensação terrível é a da morte, da humilhação, depois de toda a sua entrega, depois de ter voltado-se para o homem, agora ele está indo para ser morto. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pecadores. O Filho do Homem, com amor, com graça, com verdade, com bondade, vai ser entregue aos pecadores. Essa entrega de Cristo é terrível. E aí ele ainda avisa, lá vem aquele que me trai. Sabendo, ele vai ser o traidor. Como a gente se sente mal quando alguém faz alguma injustiça conosco, ou quando alguém nos trai, aquilo fica marcado, né? Como disse o pastor Ricardo, ele falou naquela série que apresentamos há uns 2 anos atrás, da jornada, ele falou que nós prendemos a pessoa no nosso coração, né? Nós não podemos prendê-la fisicamente nem fazer mal para ela, mas no nosso coração nós criamos uma prisão, colocamos ela lá dentro, fechamos e falamos, você está presa aí. E lá ficamos maltratando a pessoa. Então quando encontramos com ela às vezes nem sabe o que está acontecendo, mas nós temos a nossa amargura lá dentro, nós a castigamos ali, né? E o próprio Jesus estava vivendo essa situação, já sabia que iria ser traído, lá estava vindo o seu traidor, ele estava vendo toda essa situação. E aquilo então, irmãos, eu não sei se tem alguma coisa mais humilhante do que tudo isso que Jesus estava vivendo. Mas isso é o que ele estava vivendo, essa humilhação toda. Essa era a cena de Jesus sendo entregue, esta humilhação. E o que nós estamos vendo, Paulo falando em Filipenses, voltando para o capítulo 3, Paulo está alertando para os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz, ele está dizendo depois, eles têm os seus próprios interesses. Eles estão preocupados com o seu estômago. Algumas traduções com o seu ventre. Ou apenas, podemos dizer assim, com a satisfação dos desejos mais simples da vida, com as coisas mais básicas da vida, com as coisas mais circunstanciais da vida. Eu estou com fome, quero comer. Estou com sono, quero dormir. As coisas mais simples. E estas coisas simples acabam determinando o estilo de vida dessas pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, cuidado com essas pessoas. Porque apesar deles terem entendimento de Cristo, eles não estão em oposição a Cristo, mas eles são inimigos da cruz. Porque a cruz ensinou a humilhação, a cruz ensinou a entrega, a cruz ensinou a submissão. Quando Jesus diz, se possível, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Que palavras difíceis de saírem da nossa boca. Quantas vezes nós vemos um marido, a esposa, falando isso para o seu cônjuge? Olha, eu preferia assim, mas eu quero fazer o que você acha melhor. Isso é difícil, né? Não acontece todos os dias. Isso acontece mais quando sabemos que haverá algum prejuízo. Aí a gente, vamos fazer do seu jeito, que aí qualquer coisa eu ponho a culpa em você. Mas algo mais importante que esta humilhação é o que Paulo vai ensinar depois, que a cruz pode proporcionar o caminho para esta graça, ou a cruz pôde proporcionar o caminho para esta graça. E que Jesus vai anunciar isso logo em seguida de João Batista, porque João Batista está pregando, arrependei-vos. E Jesus vem e prega a mesma coisa, arrependei-vos. E quando nós falamos da cruz de Cristo, e hoje em dia não é tão comum falarmos da cruz de Cristo, mas falamos das bênçãos de Cristo, o que nós aprendemos com a cruz de Cristo é que também precisamos do mesmo caminho de humilhação, de rendição e de submissão. Mas agora não mais aos nossos desejos, não mais às circunstâncias da vida, mas aquele que pode derramar sobre nós a graça. E você pensa, então por que eu preciso dessa graça? Porque eu não posso apenas buscar as bênçãos. E aí está o ponto principal da diferença de uma pregação no século XVIII, de uma pregação no século XVI, quando houve a Reforma, no século XVIII, quando houve o grande avivamento, que as mensagens nessa época, ou
próximo a esses eventos são justamente as mensagens que anunciavam quem nós somos, a visão de Deus da nossa vida, como Deus olha para nós. Deus olha para nós como pessoas que precisam do seu amor. Jesus, quando viveu aqui entre nós, ele conheceu a dor, conheceu a fome, conheceu a traição. Jesus conheceu a amizade, ele conheceu todas as coisas pelas quais nós passamos. Os desejos, as intempéries, ele conheceu todas essas coisas. Quando nós oramos e pedimos misericórdia de Deus, ele sabe do que nós estamos falando. Primeiro porque foi ele mesmo que nos criou. Foi ele mesmo que criou o mundo inteiro. Foi ele mesmo que permitiu que nós chegássemos onde chegamos. Segundo, o Deus encarnado, o Emanuel, o Cristo vivendo entre nós, passou por estas coisas. Então, quando pedimos a ele, Deus sabe o que nós estamos falando. Deus sabe do que nós estamos passando. E é importante que a nossa oração seja assim. Então, não tem por que escondermos, mas nós é que não sabemos o que ele olha, a maneira como ele olha para nós. E ele nos vê necessitados de amor, nos vê necessitados de graça. Ele nos vê como pessoas que precisam que ele se volte para nós. E ele faz isso. Mas a maneira de alcançarmos um relacionamento com Deus, a maneira de corrigirmos a forma como estamos, e aí é a segunda maneira como Deus nos olha, e essa maneira é que nós estamos em pecado. Nós estamos contra Deus. E Paulo vai falar isso em Romanos, Paulo vai falar isso em Tessalonicenses, por exemplo, vai falar da ira de Deus. E nós pensamos então, Deus, nós somos necessitados. Deus, nós somos quase que pedintes, né, do seu amor e da sua graça. Quando oramos, temos muitas coisas para falar, mas acho que 95% da nossa oração deve ser pedido, né? A gente não consegue fazer uma oração sem pedir alguma coisa. Eu chutei isso, né, uma estatística, né? Mas é interessante como as nossas orações são assim, somos quase pedintes de Deus, e Deus sabe disso. O problema é que Deus nos vê como pecadores envolvidos no pecado, e Deus está guardando a sua ira para o dia do seu julgamento. E existe uma chance de nos ligarmos a Deus e resolvermos o problema do nosso pecado. E isso precisa acontecer, e da parte de Deus ele já fez isso, colocando a sua promessa, a sua lei, e depois mandando Cristo, e depois Cristo morrendo por nós na cruz. E a humilhação de Cristo, e a cruz de Cristo, e a rendição de Cristo, então resolve o problema do homem. Então, conhecendo todas essas coisas, sabendo, agora Deus olhando para nós dessa maneira, ele tem um caminho para as nossas vidas. Talvez falte-nos ver esta cruz, falte-nos ver este propósito que Deus colocou. Nós vemos Cristo muito acessível, e nós dizemos então que a salvação é de graça, porque assim Deus afirma. Não há nada que possamos fazer que alcance a nossa salvação. Paulo é muito enfático nisso em Efésios. Não vai ser pelas obras. Não há nada, é de graça. De graça. Quando pensamos que é de graça, então nós pensamos também que foi barato. Bom, se é de graça, é porque é barato. Lembro-me quando eu trabalhei na área de representação e eu visitava os médicos, e a gente sempre levava algum brinde para os médicos. E os médicos estavam acostumados a ganhar os seus brindes. Então, datas especiais como o Dia do Médico, ou Natal, Ano Novo, algumas datas especiais, os médicos sempre recebiam o lançamento de um produto novo, e o médico ganhava. Às vezes nós levamos lá a canetinha com o nome do produto, né, o nome do laboratório. O médico agradece, mas vê aquela canetinha, né? Às vezes está lá no seu bolso uma Mont Blanc, né? E ele olha, bom, obrigado por essa caneta, eu vou dar para minha secretária, né? Para ela usar. Mas às vezes mandava uma lembrancinha um pouco melhor, né? E na lembrancinha melhor, aí sempre vinha um aviso, olha, cuidado para quem você vai dar. Não vai distribuir para as pessoas erradas. Não é para você dar isso para os seus parentes, para os seus amigos. Isso aqui vai lá para o médico, né? Então sempre vinha uma orientação porque aquilo custou caro.
Então, cuidado. Quando era canetinha, não se importava. Pode dar para qualquer um, né? Mas o presente mais caro, tome cuidado com isso. Assim também nós fazemos. E nós, aquilo que estimamos mais, que tem um valor maior para nós, então nós tomamos mais cuidado. Mas porque a salvação é de graça, nós pensamos que também foi barato. E não foi. Custou muito caro para Deus e custou muito caro para Cristo. A sua vida, a sua morte e essa humilhação, essa rendição. Nós podemos fazer muitas coisas pelas pessoas que nós amamos, mas detestamos fazer qualquer coisa para as pessoas que nós não gostamos. E é quase impossível que façamos alguma coisa para quem odiamos. E lá está Jesus avisando: olha, está vindo aquele que vai me trair. E a sua morte poderia ou pôde, eu não sei dizer, incluir até a vida do seu traidor. Quando olhamos dessa maneira, então, estamos lembrando de que Paulo afirma com toda segurança: sigam o meu exemplo. Paulo não está dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa e aproveitar tudo isso, e vamos nos alegrar, né? E vamos fazer algum movimento em favor desta nova opção religiosa. Mas Paulo está falando assim: sigam o meu exemplo, porque eu estou dando a minha vida por Cristo, porque Cristo deu a vida dele por mim. Paulo está num envolvimento com esta mensagem, com esta pregação, com essa atitude de Cristo, que ele está tão empolgado com aquilo que as circunstâncias da vida não interferem nos seus planos ou nas suas conquistas, muito menos na sua própria mensagem. O que ele quer falar de Cristo é o que está enraizado no seu coração, tomou conta da sua vida, da sua mentalidade, e ele está dizendo: vocês precisam fazer o que eu estou fazendo. Paulo entendeu o sacrifício de Cristo e entendeu que esta felicidade, esta busca por bênçãos de Cristo não chegaria aos pés do que realmente Cristo estava oferecendo. E Paulo entendeu o que Cristo estava oferecendo, o que era essa humilhação. E Paulo entendeu, como eu escrevi no artigo aqui do boletim, de Tom Ascom, quando ele escreve, e Tom Ascom fala muito próximo do que Louis Giglio fala nas suas pregações, de que esta manifestação de Deus, de humilhar-se, de mostrar-se a favor do homem, retorna em glória para si. E Deus se sente muito satisfeito, porque Ele se entregou por nós. E da mesma forma, Paulo, ele fica admirado de ver que quanto mais ele se entrega para Cristo, quanto mais ele se humilha, quanto mais ele se rende, e quanto mais as pessoas olham e falam: não é possível, olha que vida de perdas. Paulo fala assim: mas eu estou ganhando muito, vale a pena. Ele fala: sejam como eu, andem como eu, pensem como eu, tenham valores como os meus. Ele fala: cuidado com alguns, porque eles falam bem de Cristo, eles acham que Cristo é bom, que Cristo tem coisas boas, mas são inimigos da cruz. Eles vão dizer para você: não precisa se humilhar. Eles vão dizer para você: não precisa se arrepender. Eles não vão pregar sobre humilhação, eles não vão pregar sobre rendição. Mas o próprio Cristo pregou, o próprio Cristo agiu assim, e agora você também deve fazer assim. Porque senão, você não chegará à mesma coisa. E Paulo vai dizendo, e vai explicar isso, e nós vamos estudar isso na escola bíblica desse mês, aqui, começando daqui a pouco, às 10 e pouquinho, sobre esse estudo de Romanos, onde Paulo esclarece muito bem sobre isso. Uma justificação pela fé. Você vai crer, é de graça, você não precisa fazer nada, mas custou muito caro. E se custou caro, tem uma informação muito importante. Se custou caro, é porque esse preço significa que o que você fez, o que eu fiz, eram coisas terríveis. Nosso pecado, por mais simples que nós pensemos que seja, isso não tem problema, isso assim é o nosso critério. Mas para nos ligar a Deus, para fazermos
amigos de Deus, para nos aproximarmos de Deus, nós não podemos pagar isso, não tem nada que resolva isso. Para uma vida ajustada, para uma vida de retidão, para uma vida com esperanças, não tem nada. Precisa ser esse preço muito caro que só Cristo poderia pagar. Eu queria que nós lembrássemos disso, e toda vez que você pensasse na cruz, quando você chegar em algum lugar e você vir uma cruz, eu queria que você lembrasse disso. Custou muito caro e alguns são inimigos da cruz. Amam a Cristo, amam a sua obra, às vezes falam de Cristo, falam de sua obra, mas não querem aceitar o propósito de Cristo. E o propósito é esse, que nós tenhamos condições de chegar até Deus. Nós chegaremos até Deus pelo mesmo caminho da humilhação, da rendição. Paulo fala tanto isso, né? O próprio Cristo já disse isso. Bom, se você quer chegar até Deus, como falou para aquela pessoa, ele falou assim: você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem consegue amar o próximo? Porque o próximo pode ser inclusive o nosso inimigo. Quem consegue amar o próximo? Precisa de rendição, precisa do entendimento, precisa ir além. E é isso que essa mensagem da cruz e o propósito da cruz nos esclarece. É uma rendição para entender o preço que foi pago. Para não ficar só o de graça. É de graça, mas custou muito caro. E aqueles que pregarem apenas a bênção de Deus, aquele que for atrás de Cristo apenas da religião, aquele que for atrás de Cristo apenas para dar um jeito na sua vida, consertar os seus problemas, ele não entendeu o propósito da cruz. Se você não entendeu o propósito da cruz, você não é amigo desta mensagem. Então, você vai se encaixar no inimigo. Não vai ter meio termo. Ou você é amigo desta mensagem, ou você é inimigo desta mensagem. Ou você entendeu o propósito de Cristo e você vai seguir esses passos, e você vai entender quando Paulo diz: sejam meus seguidores, sigam o meu exemplo. Ou você vai estar preocupado com a sua própria vida, e como o próprio Paulo diz, eles estão preocupados apenas com as coisas terrenas. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Você entendeu isso? O que eles estão fazendo, para eles é orgulho. Eles estão felizes com estas coisas. Eles não estão incomodados com isso. Deus é que está incomodado com isso. Mas ele fala alguma coisa terrível. E o versículo 19 começa exatamente assim: o destino deles é a perdição. Lembro que no meu concílio, um pastor que eu não conhecia, ele estava lá participando do meu concílio, e ele fez uma pergunta. Eu não vou lembrar exatamente da pergunta, das palavras que ele fez, mas ele estava preocupado com a questão do inferno, né? E o sofrimento do inferno, as chamas do inferno. E eu falei: olha, eu sei que isso vai ser terrível, terrível, mas para mim ainda tem uma coisa mais preocupante, que é o fato de que Deus vai estar ausente. Hoje, por mais terrível que esteja a nossa vida, nós podemos fechar a porta do nosso quarto, orar e entregarmos para Deus e dizer: Senhor, o Senhor pode me ajudar? Eu posso me humilhar diante de Deus e esperar de Deus uma bênção, uma ajuda, um cuidado. Posso fazer isso. Ainda que isso não seja o meu Deus, eu posso buscar no meu Deus estas coisas. Posso sim. E quando eu disse isso para ele, ele ficou meio assustado. Mas lá no inferno, Deus não vai estar lá. Então, todos os seus sofrimentos, você nunca vai ter esperança para nada. Você sabe que o dia seguinte é a mesma coisa, e o outro dia vai ser pior, e o outro é a mesma coisa, e no outro dia é pior, e você não vai ter para quem clamar, nem para quem buscar. Não sei se você já assistiu aquele desenho chamado A Caverna do Dragão, que mostra aqueles menininhos andando ali e procurando voltar para casa. Todos os desenhos são iguais. Eles encontram um monte de pessoas, tem um mago que os ajuda de vez em quando, e eles procuram encher-se de esperança. Um dia nós vamos voltar para casa, mas eles nunca conseguem voltar para casa. Estão sempre vivendo o inferno. Incrível isso. Eles estão no inferno. E é assim que vai ser. O destino deles é a perdição. Estarão perdidos. Não haverá esperança para eles. Isso é pior do que qualquer circunstância que você viva. E eu quero finalizar dizendo o seguinte:
Paulo explica então: o destino deles é a perdição, porque hoje o Deus deles é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Mas nós somos cidadãos dos céus e esperamos ansiosamente o Salvador. Às vezes algumas pessoas acham estranho quando a gente ora assim: Senhor, volta logo. As pessoas falam assim: mas Deus, eu estou cheio de sonhos, espera mais um pouquinho, né? Tem muitas coisas ainda que eu quero conquistar. É óbvio que os valores ainda são diferentes. Algumas pessoas têm medo: não volta ainda, eu tenho um monte de coisa para resolver na minha vida está cheia de problemas. Se Jesus voltar agora, eu estou perdido, estou nessa perdição. Eu quero dizer então que a mensagem da cruz é nítida, é simples: humilhação, rendição a Deus, entrega, perdão de pecados, aí sim, uma nova vida, uma nova esperança. Não basta amar Cristo, não basta crer em Deus, não basta vir à igreja, não basta uma vida de piedade, se nós não vivemos a mensagem da cruz. Nós somos inimigos da cruz. Por mais que sejamos amigos de Cristo, se somos inimigos da cruz, o destino é a perdição. Mas para aqueles que amam esta mensagem, amam a mensagem da cruz, como nós cantamos no hino, nós entendemos esse propósito. Então não tem problema, irmãos. Eu vou sentir que eu vou perder muitas vezes. Vou ter que pedir perdão de erros que eu cometer. Vou ter que pedir perdão até de erros que eu não cometer. Vou ter que me humilhar para as pessoas. Vou ter que me humilhar muito e muito para Deus. Mas sempre eu vou ser beneficiado. Sempre a esperança vai ser corrigida na minha vida. Então eu não sou mais inimigo da cruz, mas eu tenho esperança nesta mesma mensagem da cruz, da vida eterna. Quem garante isso? O próprio Cristo, que tem capacidade e recebeu essa capacidade de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino 348. Você terá a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas. Enquanto você prepara o seu dízimo e a sua oferta, eu vou chamar o irmão Célio para deixar uma informação importante para os irmãos sobre o Departamento de Visão Social. Na reunião que tivemos com o pastor no final do ano, para ele estabelecer os propósitos para a igreja, um dos propósitos que ele salientou é o propósito da igreja quanto ao relacionamento. E ele diz que é importante que a igreja seja levada a um aperfeiçoamento da sua relação com Deus e o aperfeiçoamento da relação com os homens. É este o propósito do Departamento de Visão Social. Nós temos o propósito de sermos a visão da igreja para as necessidades que estão ao nosso redor, para que possamos então estar colaborando com as pessoas que sofrem, que têm necessidades. E para que isso aconteça, nós temos que pedir aos irmãos que sejam os nossos representantes, nossa visão no seu bairro, na rua onde você mora. Você vai ver pessoas que têm necessidades, que estão com dificuldades, desempregadas, e vai trazer esses nomes para o Departamento de Visão Social. Pode falar com o irmão Celso, com Pamela e Cássius, comigo mesmo, com outros irmãos, Geni e Cláudio Santoro. Traga o nome da pessoa que você conhece, que tem necessidades. E nós vamos analisar então a nossa capacidade de estar suprindo aquela necessidade com cesta básica e alguma visita até para estarmos orando com aquela família. Essa vai ser a nossa forma de estarmos atingindo as pessoas ao nosso redor. Então esse é o primeiro passo. Nós também decidimos estabelecer uma mudança na forma de captação de recursos para o departamento. As pessoas estão acostumando-se a trazer em espécie, né? Óleo, sal, açúcar, arroz, e muitas vezes a gente esquece. Eu deixo em cima da mesa os 2 litros de óleo que eu me comprometi a trazer e venho para a igreja sem eles. Então não trago, fica lá em casa. E isso acaba faltando aqui, e a tesouraria tem que suprir a falta de alguma espécie aí para comprar. Então nós vamos mudar o sistema. Os irmãos não tragam mais alimentos.
O irmão está agora pronto para trazer o seu dízimo, a sua oferta. Tem R$2 na carteira, tem 10, tem 20, aquilo que Deus colocar no seu coração, coloca ali no envelope, para a cesta básica, para o Departamento de Divisão Social. Então coloque a sua oferta, seja R$2, R$4, quanto o irmão estabelecer. Irmã Líbera? Eu acho que não podemos impedir que tragam, se quiserem trazer. Só queremos dizer que o importante é que a gente tenha o dinheiro, porque nós vamos comprar em atacados, mercadorias mais baratas, igual. Eu estive vendo na nossa cesta básica, existe feijão Camil, que é o que eu compro para minha casa. Mas existem também marcas bem baratas que a gente vê que o feijão é bem ruinzinho. Então a gente vai trazer para quem? Quem é que eu vou estabelecer que vai receber o Camil e o outro vai receber o feijão mais inferior? Então é isso que eu queria padronizar. A gente vai comprar um pacote de fardo de feijão Camil, óleo lisa, tudo da melhor qualidade e padronizando. Mas os irmãos que quiserem trazer aquilo que tem em casa, que está sobejando lá, traga para cá e a gente vai tentar colocar junto com a cesta. Mas eu acho muito melhor que o irmão traga o seu dinheiro, R$2, R$5, R$10, não precisa ser uma vez por mês. Quando sentir no coração, ter um trocado no bolso, bota no envelope. E nós vamos estar então no final do mês captando todos esses recursos que a tesouraria vai nos informar, e vamos informar os irmãos, olha, temos capacidade para entregar só 3 cestas, o resto a tesouraria vai ter que suprir. Então os irmãos vão sentir-se necessitados de oferecer mais espécie, mais dinheiro, para que a gente possa estar comprando mais cestas. E nós temos dado 5 cestas ainda, podemos dar muito mais a muitas pessoas mais necessitadas, e o irmão às vezes quer ajudar algum vizinho, mas não pode nem mesmo manter o seu próprio padrão. Como é que vai tirar do bolso para entregar para alguém? Então, a igreja vai ser a sua forma de você estar, então, atingindo o seu vizinho, levando a ele não só um alimento, mas também uma palavra da igreja, palavra bíblica, e nós poderemos estar, então, abrindo uma porta para visitá-lo e levar ali a palavra de Deus. Esse seria o propósito primordial que nós estamos iniciando. O irmão vai ser a nossa visão no redor da igreja e, de preferência, tragam dinheiro. Ofertem R$10, R$20, quanto o irmão sentir necessidade ou desejo de estar oferecendo. E vamos ver se funciona melhor, a gente está comprando então e fazendo a nossa própria cesta. (348) A minha fé e o meu amor. Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. No
Senhor nosso Deus, não vão ser as circunstâncias que vão abalar a nossa fé e o nosso amor, porque elas estão firmadas no Senhor, na Tua palavra, na Tua grande obra. Nós amamos a mensagem da cruz, nós queremos levá-la às pessoas. Queremos levar esta mensagem, levar a elas com alimento, com a benfeitoria, com o cuidado, representando o Senhor na vida delas. Que o Senhor nos abençoe para isso. Que nós possamos ser seguidores de Paulo, principalmente seguidores de Cristo Jesus. Possamos aprender com Paulo, possamos viver o que Cristo viveu. Possamos também ter nossos próprios seguidores, ainda que sejamos imperfeitos, mas sejam seguidores dos nossos objetivos, das nossas lutas, dos nossos propósitos. E assim possamos amar mais ao Senhor, conhecê-lo ainda melhor e viver ainda melhor a vida que o Senhor propôs para nós. Muito obrigado por esta igreja, por esses irmãos amados, pelas contribuições que estão apresentadas diante do Senhor. E cada um, ó Deus, que administra, preparou os orçamentos, que vai cuidar dos ministérios, dos departamentos, que todos, ó Deus, sintam-se responsáveis e tratem com zelo e façam tudo em nome do Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja, os membros desta igreja, a igreja de Cristo Jesus. Abençoa todos os que estão conosco e vieram, ó Deus, participar conosco neste culto. Que a Tua graça seja sobre eles, que a Tua palavra esteja nos seus corações e sintam-se aqui abençoados, cuidados por Ti e amados por esta igreja. Abençoa também todos os que estão viajando, que estão em outras atividades, que a Tua bênção seja sobre eles também. Assim nós nos entregamos a Ti, terminamos este culto agradecidos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra com o irmão Timóteo.